Bom dia, igreja amada. Não sei se eu ainda sei pregar. Mas com muito temor e tremor, estou aqui muito grata ao Senhor. Sempre com os meus questionamentos por estar aqui, vocês sabem. Mas grata ao Senhor que na sua misericórdia Ele fala, não por mim, mas pela sua palavra. Antes de começar a entregar aos irmãos aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, eu quero agradecer o apoio, as orações, o investimento desta igreja na minha vida. Eu sei que não é pelos meus méritos, mas pelos do nosso Senhor Jesus. E eu tenho recebido, se tornou pele, tem se tornado físico, o amor de Jesus na minha vida através de cada um dos irmãos. E é visível, desde fevereiro, quando praticamente me mudei para Garça, a mão do Senhor me sustentou através de cada um dos irmãos. Através de um grupo que nasceu na pandemia, chamado Gestos de Amor. Através de você, meu irmão, que ao lembrar, orava. Eu também peço perdão, porque eu sou muito lerda na questão da comunicação. E eu percebi que uma coisa que eu fico brava, quando você não compartilha com a igreja o seu pedido, eu fiz também. E eu pude entender o que é estar do outro lado e não ter cabeça e não ter... E eu quero agradecer a Satoko. A Satoko está aí? Carlos é Satoko? Satoko não está aqui, mas deve estar assistindo lá no YouTube. A Satoko me ligou e perguntou assim, pastora, eu quero saber o que está acontecendo, porque eu não sei. Eu achei muito legal. Eu achei muito legal e eu contei para ela. E eu percebi o quanto a igreja que está comigo, que estava orando comigo, precisava saber. Me perdoem, igreja. Mas mesmo assim, mesmo sem saber, você me sustentou com a sua oração, com o seu carinho, com o seu apoio, com a sua não cobrança. Muito obrigada, muito obrigada. No dia 25 de julho, o Senhor levou a mamãe, a igreja esteve representada por alguns dos nossos irmãos, estavam lá. Esteve representada no apoio, no investimento, no carinho. Hoje aprove ao Senhor que o Mano está sobre a minha responsabilidade. E Deus abriu uma porta numa clínica aqui, em São Paulo. Então, eu é que estou cuidando disso, com o apoio das minhas irmãs, mas eu que estou à frente. Então, é um período de aprender também esse novo ministério. Bem difícil, confesso, porque a experiência de estar lá, cuidando da casa da mamãe e dele, foi bem difícil. Eu não sei se estaria em pé, se não fosse as orações dos irmãos. E aprove ao Senhor. No primeiro momento eu me apavorei, mas confesso que não esperneei, porque o tempo todo lá, o texto que Deus nos deu foi Isaías 64:4. Olho não viu, ouvido não ouviu, um Deus como esse, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus age, Deus está agindo, e o tempo todo o Senhor trazia esse texto ao nosso coração. E é isso que Deus tem feito. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Ele está trabalhando, Ele está agindo.
na sua igreja, nas nações, no nosso país. Deus está agindo. Muito obrigada, querida igreja. Sei que palavras é pouco, mas de todo o meu coração eu agradeço a vida de cada um dos irmãos. O seu abraço, o seu carinho, o seu apoio, suas orações, seu investimento. Muito obrigada. Que o Senhor abençoe, retribua, supra você, sua família. Quero orar mais uma vez. Pai de amor, nós cantamos, adoramos ao Senhor a respeito de união, de amor, de unidade. Nós oramos cantando, limpa o meu coração, abre os meus olhos, os meus ouvidos. Queremos pedir, Senhor, que haja esta atitude. Não queremos ficar lembrando do pecado do outro, mas pedir humildemente ao Senhor, limpa o meu coração, abre os meus ouvidos. E ao lembrar do pecado do outro, que nós possamos orar como Daniel, como Neemias, perdão, Senhor, porque pecamos. Oh Deus, nos perdoa, Senhor, o dedo de apontar, de julgar, de condenar, de criticar. Perdoa, Senhor, andarmos na contramão da unidade. Senhor, nos perdoa. E fala conosco, Pai. Fala conosco. E todo o nosso ser, nossos corações e mentes, queremos Te ouvir, Senhor. Nos consagramos a Ti, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Não é uma desculpa, mas é uma constatação que de fevereiro para cá eu ando meio desatenta. Mas eu estou me recuperando devagarinho. E nós, nessa última semana, chegamos da conferência que o CTPI promove. Desde o ano passado, alguns de nós nos inscrevemos. E a igreja esteve representada por casal Kubotsu, o Leandro e eu. Nós fomos para essa conferência. E eu confesso que eu fui assim meio boiando. E nós já tínhamos feito a inscrição lá atrás. E com essa história da mamãe de Garça, eu nem achei que dava, né, para participar de qualquer coisa. Mas aprove ao Senhor que eu pude participar. E eu nem tinha atentado ao tema da conferência, que já foi definido desde o ano passado. Que era unidade, a face negligenciada da igreja. Esse era o tema. E quando eu soube que eu ia trazer a palavra, eu comecei a pensar, o que o Senhor está falando comigo nesses últimos tempos? O que o Senhor está... E o tema não era unidade. Era uma grande preocupação de que se eu estou vivendo tudo o que eu tenho ouvido do Senhor, então eu achei que o Senhor ia nos dirigir na questão do discipulado, caminhando junto, que eu consigo viver aquilo que eu tenho ouvido. Mas na semana antes de ir, quando eu voltei de Marília, porque na semana anterior nós fomos correndo para Marília, porque o Mano foi chamado para perícia, e foi muito maluco isso, mas caçando lá um livrinho, até pensando no Mano, um livrinho fácil, que ele pudesse ler, que ele gosta de ler, não entende muito, mas ele gosta de ler. Eu achei esse livro, Conhecendo o Coração de Jesus, que é do David, que é um estudo, que pode ser feito num retiro ou em grupos pequenos, baseado em João 17. E antes de ir para a conferência, olhando, eu bati o olho numa das questões e entendi assim, é essa palavra que o Senhor vai falar com a igreja. Exatamente João 17 e 21. E ele faz uma pergunta e eu procurei dar as respostas que eu entendi ali no texto, mas não pude aprofundar. Fomos para a conferência, e aí, lá na conferência, o Senhor falou conosco através de todos os preletores, em João 17,
sobre unidade a face negligenciada da igreja. Que o Senhor fale conosco, fale ao meu, ao teu, ao nosso coração, como igreja visível, como igreja invisível, como igreja do Senhor Jesus. Eu proponho um tema de unidade para quê? Para quê? Com certeza não é necessário descrever o cenário, né, de caos, violência e desrespeito no nosso país. Então, nós sabemos disso. Mas eu pergunto assim, será possível um ponto de equilíbrio entre divergentes? Será que é possível? Será possível os diferentes conviverem? Onde deveríamos encontrar, onde aqui, por exemplo, no nosso país, no mundo, mas aqui no nosso país, nessa época que estamos vivendo, onde aqui deveríamos encontrar esse equilíbrio? Na igreja do Senhor Jesus? Sim, na igreja do Senhor Jesus, porque Ele é o equilíbrio. Aqui nós deveríamos poder conviver em paz, mesmo sabendo que a pessoa em quem vai votar não é a mesma que eu vou. Sem julgamento, sem condenação, aqui nós deveríamos conviver, deveria ser. E o mundo precisa, o Brasil precisa de que haja um lugar onde a gente pode conviver mesmo sendo diferente. A igreja tem falhado pelos séculos, porque tem se equivocado em quem é o dono e senhor da igreja. E muitas vezes tem permitido que César defina o que é bom para ela. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela é regida por Ele. E o mundo, o Brasil, precisa dele. Vamos ler João 17, versículos 14 a 23. Não vou ler inteiro, é uma oração maravilhosa, a oração sacerdotal, a oração de discipulador, a oração de Jesus por seus discípulos. Leia algumas vezes essa oração quando você chegar em casa. Mas vamos ler a partir os versículos 14 a 23. Eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo, e por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo, não somente por estes, mas por aqueles que virão a crer em mim, pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Amém. Amém. Que sejam um com o Senhor, Pai, assim como o Senhor é em mim. Essa é a base. Ser um com o Pai, ser um com Jesus, ser um com Deus, para que eu possa ser um com o meu irmão. Que sejam um, Pai, como eu e o Senhor somos um.
unidade não é a uniformidade. O Espírito Santo é quem promove e nos capacita. Quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus, o Espírito Santo veio habitar em nós. E é Ele quem promove a unidade. E nós devemos cooperar, caminhar junto, mas não somos nós que fabricamos, que promovemos a unidade. Vem de Deus. E o Espírito Santo em nós nos ajuda a desenvolver. O Espírito Santo nos possibilita, na diversidade de dons, de temperamento, de talento, de escolhas. O Espírito Santo nos possibilita, nessa diversidade, a mesma fé, o mesmo amor, a mesma comunhão. Sentamos juntos à mesa. Para que a unidade? Antes de responder para quê, nós já lemos, e se você percebeu, você já viu aí a resposta. Eu quero meditar com os irmãos, de acordo com o estudo do David, alguns fundamentos que tem no início desse texto, tem vários, mas alguns para que haja unidade. Somente 3 eu gostaria de pensarmos. O primeiro, que está nos versículos 14 a 16, é que eles não são do mundo. Nós não somos do mundo. Os discípulos de Jesus orando, Pai, eles não são do mundo. E lá no versículo 20, quando ele orou por nós também, porque ele orou por nós que creríamos na palavra, ele está dizendo, eles não são do mundo. Eu dei-lhes a tua palavra. O mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu também não sou. Eu não rogo que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Que mundo? O que Jesus está dizendo? Nós não estamos regidos pelos valores e as pessoas que são hostis a Deus no mundo. Seus planos que são hostis a Deus, aos seus planos e ao seu povo. Esse é o mundo que Jesus está dizendo, eles não são desse mundo. E quais são os valores? O individualismo, o hedonismo, o narcisismo. E um que eu ouvi lá, agora na conferência, o utilitarismo. E o que eu ouvi foi o seguinte, faça amigos que não seja útil em nada para você. Faça amigos. Para de ficar procurando ser amigo daquele que pode te oferecer alguma coisa. O utilitarismo. Esses são os valores que regem o mundo. Os discípulos, que não são do mundo, eles não têm a mentalidade egocêntrica e rebelde do mundo. Eles estão, mas não são. Eles não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito, como Paulo falou lá em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 5, mas no versículo 9, olha o que ele diz. Romanos 8, a partir do versículo 5, ele fala, os que vivem segundo a carne, pensam nas coisas da carne. No 9, ele fala, vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O Espírito de Cristo. Então, aqueles que estão no mundo, mas não são do mundo, não vivem segundo o humanismo, a vontade da carne, mas segundo a vontade de Deus, do seu Espírito. Jesus orou por proteção. Não peço que os tire, porque eles precisam levar o Evangelho, a tua palavra. Mas eu peço que proteja do maligno, do mal, do pecado. E Jesus
continua intercedendo por nós. Romanos 8, versículo 34 diz que Ele intercede por nós. E o 35 diz: nada pode nos separar do seu amor. Jesus continua intercedendo por nós, caminhando conosco, agindo para trabalhando na vida daqueles que nele esperam, daqueles que confiam nele. Que valores temos vivido? Os valores do mundo ou os valores do reino de Deus? Do reino de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis a quem cantamos e adoramos. A vontade da carne ou a vontade do Espírito? O segundo fundamento que nós vemos aí é santificados pela palavra da verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Os discípulos são santificados e estão sendo santificados pela palavra da verdade. Santificado significa separado. Separado do mundo, defendidos, protegidos do poder do mundo, do pecado e do mal. Para isso Jesus orou e intercede por nós. E nós devemos cooperar com essa oração e com Jesus, através de caminharmos desenvolvendo essa santificação. Separados do e separados para. Separados do mundo e separados para o mundo. Separados para uso sagrado, separados para estarmos perto de Deus, vivermos com Ele, sermos semelhantes a Jesus, consagrados, purificados, capacitados para quê? Para que haja unidade, para que haja um lugar seguro. Santificados pela palavra. A palavra de Deus nos protege e nos santifica. A palavra de Deus limpa. Jesus em João 15:3 falou: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus limpa. Quanto você e eu, quanto nós temos sido limpos, purificados pela palavra de Deus. Não as palavras por aí. A palavra de Deus alimenta. Lá quando Jesus estava sendo tentado em Mateus 4:4, que Satanás fala para ele que ele podia dar alimento, ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus nos alimenta. E a palavra de Deus traz felicidade. Você quer ser bem-sucedido? O Salmo 1. Abençoado, bem-aventurado é o homem, que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, e nela medita dia e noite. E aí ele será como árvore plantada perto do rio, e ele dá fruto. As folhas não caem, e tudo que ele fizer prosperará. A palavra de Deus. É felicidade que estamos procurando? Está em Deus, está em sua palavra. Santificados pela palavra. Santificados na verdade. Quem é a verdade? O Evangelho. Quem é o Evangelho? Jesus Cristo. Ele é a verdade. Santificados em Jesus Cristo, que é o Evangelho, que é a palavra. Tudo que nós ouvimos dele, que vimos, que aprendemos dele, essa é a verdade. Vocês já estão santificados pela palavra da verdade. Qual é a verdade que tem regido os nossos pensamentos, a nossa fala e as nossas atitudes? O Evangelho, Jesus Cristo, que é a verdade. O que temos ouvido dele? O que temos visto e aprendido dele? Venham e andem comigo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração.
E o Espírito Santo está perguntando para mim e para você hoje, a nossa santificação coopera com a unidade no corpo de Cristo? É Deus que promove, é Ele que nos santifica. E nós temos cooperado com o Senhor na prática da palavra, da verdade, andando com o Senhor, no plano dEle, de nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Que resposta Jesus dá para essa questão? Qual é a palavra de Deus para isso? E o terceiro fundamento que vamos comentar, antes de chegar na resposta para quê, é que eles foram enviados. Nós fomos enviados. Versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Você e eu. Você creu em Jesus? Você confessa Jesus como teu Senhor, como seu Salvador? Você tem caminhado com Jesus como discípulo dele? Então, todos nós fomos enviados, nós temos uma missão em comum. Como o Pai me enviou ao mundo, eu também os enviei. Para fazer a mesma obra, não a da redenção, porque já foi feita de uma vez por todas. E o que mais ele fez? Fez discípulos. Então, a nossa missão é fazer discípulos. É que todas as nações conheçam a verdade, a Jesus Cristo como Deus, como Senhor, como Salvador. Aquele que morreu, que ressuscitou, que vive em nós e que virá buscar a sua igreja. Fomos enviados, todos nós, você e eu. Permanecemos no mundo de onde saímos, do pecado, com a missão de sermos mensageiros e representantes do Mestre. Todos os discípulos de Jesus devem fazer discípulos. Esta é a ordem. Fomos enviados para isso. Você sabe que se você não, formalmente, você não diz, eu estou fazendo discípulo, de qualquer forma você está fazendo. Com o seu modo de viver, com o seu modo de crer, de pensar, você está dentro da tua casa fazendo discípulos. Mas nós temos uma missão, fomos enviados para intencionalmente caminhar com alguém, para que essa pessoa se torne cada vez mais parecida com o Senhor Jesus. Amém. Unidade para quê? Vamos ler os versículos 21 e 23? Santifica-os, assim como me enviaste, eu enviei. Eu oro por todos aqueles que ouvirão. E aí o 21. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles estejam em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que o mundo vai crer? Se eu e você formos um no Pai, um no Filho, um com o outro. Se essa unidade que há no Pai, no Filho, no Espírito Santo houver em nós, o mundo vai crer. A primeira resposta, para que o mundo creia. Esse é o plano. Todas as nações devem conhecer que Jesus é o Salvador e Senhor. Que Jesus morreu pelos nossos pecados. Qual é a outra resposta no versículo 23? No 21, que o mundo creia. No 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade. À medida que eu estou no Pai, eu e você estamos em Jesus, nós somos levados pelo seu Espírito à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que Jesus Cristo foi enviado para a salvação.
que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. O mundo deve crer que o Senhor me enviou e que está enviando eles. Que o mundo creia em Jesus Cristo. Então, a unidade, ela é essencial para que o mundo creia que Jesus morreu pelos nossos pecados. E para que o mundo reconheça, não, esse realmente é Deus, foi enviado por Deus. É aquele do qual toda a Bíblia falou e se cumpriu as Escrituras. Ele é o Salvador. Ele é o Deus, o Senhor. Se estivermos divididos, como é que o mundo vai crer em Jesus Cristo como Salvador? Como é que o mundo vai reconhecer? Ele foi enviado. Esse povo vive o que ele ensinou. Aqui é um lugar seguro. Eles são diferentes, eles pensam diferentes, mas eles se amam. Eles têm a mesma fé, o mesmo amor. O Espírito Santo está perguntando para nós hoje. Temos sido o lugar onde diferenças somam e não dividem? Quando eu penso em lugar, eu não penso físico, sabe? Eu penso, tenho sido o lugar. Tenho sido o lugar, tenho sido o lugar. Temos sido o lugar, e o lugar não é o espaço, mas quando estamos juntos, temos sido esse lugar. Onde as diferenças somam, não tem problema que você pense diferente. Onde você percebe que tem falhado nestas bases para a unidade? Não sou do mundo, não compactuo com os valores do mundo. Eu coopero com a santificação que o Espírito faz em mim. Estou caminhando com Ele para ser cada vez mais parecido com Jesus. E eu entendi a missão. Entendi que o Senhor não enviou só a liderança, só os pastores, que o Senhor me enviou. E eu tenho batalhado na minha vida, na minha fala, nas minhas orações, na leitura da palavra, para ser um com o Pai, um com Jesus. Intencionalmente eu quero que o mundo creia e que o mundo reconheça que Jesus é Deus, que Ele é Salvador e Senhor, e que Ele vem buscar aqueles que crerem nele. Amém? Vamos orar? Bendito e louvado seja o teu nome, Senhor. Santificado seja o teu nome, Senhor. Na minha vida, nas minhas palavras, no nosso ajuntamento, santificado seja o teu nome, Senhor. Na minha casa, nas minhas falas, no meu andar, no meu comer, no meu levantar, no meu deitar, santificado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Não o reino deste mundo, venha o teu reino nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Glorifica o teu nome, Senhor. Ó Deus, nos perdoa como igreja, perdoa os nossos pecados. E nós oramos, Senhor, entendendo, ó Deus, que não é uma denominação, que não é uma pessoa, que não é um partido, Senhor. Nós entendemos que é o Senhor que promove a unidade. Através da obra redentora do Senhor Jesus na cruz. Nos submetemos ao Senhor e clamamos a tua misericórdia para vivermos não os nossos reinos, mas o teu reino, a tua vontade. Glorifica o teu nome, Senhor, em nossas vidas. Nós oramos, Paizinho, e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querida.